Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 240, Nosso Lar, livro de Francisco Cândido Xavier, tema As Trevas. Já estamos terminando esse capítulo. O próximo capítulo, No Campo da Música. E assim que nós terminarmos esse livro, Nosso Lar, nós vamos trabalhar o livro de André Luiz também, Ação e Reação. Então, aqui, dando sequência, Lísias, ele esclarece a respeito do umbral e das trevas. Questão tratada nos vídeos anteriores, mas gostaríamos de relembrar alguns trechos para darmos sequência. Assim, Lísias continua. É óbvio que André Luiz lhe faz aqui uma pergunta. Contudo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente humana, então vejamos, se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? As trevas, onde ficará? Se o umbral encontra-se ligado à mente humana, e as trevas, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Há esferas de vida em toda parte, disse ele, sólisto. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. O vácuo sempre há de ser mera imagem literária. É óbvio que a ciência vigente, regente, atual na Terra, no ano de 2025, eles não admitem de forma nenhuma esta questão, porque eles crêem no vácuo, eles acreditam no espaço vazio. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Depois de pequeno intervalo em que me pareceu meditar profundamente, Lísias continuou, não é? Naturalmente, como aconteceu a nós outros, Lísias dizendo a André, naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência além da morte do corpo
apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Conforme já dissemos em outros vídeos, vamos analisar. Apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Onde todos nós aqui pisamos, aqui inicia-se o primeiro degrau da escada umbralina. Por que estou usando esse termo escada? Porque é preciso dizer que existem camadas sedimentadas, de acordo com o nível evolutivo vibracional, de acordo com a toxicidade moral, intelecto, caráter de cada indivíduo. Então vejamos. Apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Vamos voltar. Continua Lísias dizendo: naturalmente, André, como aconteceu a nós outros, aconteceu com você, aconteceu comigo, Lísias. Você situou como região de existência além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima. Esta área é considerada como região umbralina. Mas olha o que Lísias aqui esclarece. Esquecido do nível para baixo. Esquecido do nível para baixo. O que Lísia está com isso querendo nos dizer? Que existe duas camadas do globo terrestre, onde nós pisamos, daqui para cima. Ele está simplificando usando esses termos. E nós também. De onde nós nos encontramos para cima, pode-se classificar como região umbralina. Mas esquecido do nível para baixo. O que Lísia está querendo dizer? Que abaixo dos nossos pés existe as regiões de abismo, de trevas profundas. Aí você pode pensar, mas eu não consigo enxergar nem o umbral o qual nós nos encontramos situados. Muito menos não enxergo e não aceito e não acredito nesta questão de que abaixo dos nossos pés, para baixo, até o núcleo da Terra, ou além do núcleo, encontra-se as regiões das trevas. Pois eu vou te dizer
vou te contar uma história que faz parte do esmiuçamento e dessa história. Um amigo nosso, já desencarnado, quando ainda no corpo físico, ele, jovem, procura Francisco de Paula Cândido Xavier. E Francisco Xavier, o Chico Xavier, ele o recebe. E ele leva ao conhecimento do Chico. Chico, vim aqui para que o senhor possa me orientar. E descreveu a vida dele toda ao Chico Xavier. No meio da sala da casa de Chico Xavier, apenas os dois presentes, Chico e esse nosso amigo. Chico se levanta e pede para ele se levantar e pede para ele fechar os olhos e dá a mão direita à mão direita do Chico. E quando o Chico pega na mão desse nosso amigo, com os olhos fechados, o nosso amigo, ele é transportado com o Chico para uma região, abismo profundo. Ele é transportado lá para o meio das trevas. E lá no meio das trevas, Chico pede para que ele abra os olhos. E quando ele abriu os olhos, ele quis se enlouquecer. Por quê? Porque ele se viu em meio a um pântano, abaixo de seus pés, milhões de pessoas rangindo dente, gemendo, chorando, pessoas nuas, vivendo ali naquele pântano como se fosse micróbios. E ele sentia que pisava sobre aquelas pessoas. E ele, constrangido, Chico lhe orientou: não se preocupe, fique tranquilo. Você não fere os nossos irmãos, porque eles não conseguem te ver. Só você que pode vê-los, mas eles não estão te vendo. Esse nosso amigo ficou constrangido porque ele viu que abaixo dos pés dele havia milhões de seres nus, vivendo ali como micróbios, naquele pântano fétido. E esse meu amigo lhe pergunta, faz uma pergunta a Chico: o que isso quer dizer? O que eu quero dizer a você? Que você retornou ao corpo físico para retratar nas telas estas regiões das trevas profundas. Você retornou ao corpo físico para retratar a erraticidade, o umbral, as trevas. Então eu trouxe você até aqui
para você se familiarizar com a região. Porque várias vezes você será trazido aqui para memorizar as cenas, para depois você transferir para as telas. Mas que região é esta, Chico? Essa região, chame-a como você quiser. Umbral, treva, abismo. Depois de alguns minutos ali conversando, ele faz a seguinte pergunta a Chico: como sair desse lugar aqui, agora? Chico disse: segura em minhas mãos. Ele segurou nas mãos do Chico e ele ouviu quando o Chico disse assim: abra os olhos, meu irmão. Veja bem, ele segurou nas mãos do Chico e o Chico lhe disse: feche os olhos. Ele mal fechou os olhos. O Chico lhe disse: abra os olhos, meu irmão. Que ele abriu os olhos, para sua surpresa, eles estavam em pé no meio da sala do Chico Xavier. Você pode me perguntar, mas o que você quer com isso dizer? Que Chico o levou até as entranhas da terra, no submundo profundo, nos abismos profundos, abaixo dos nossos pés. Aí você pode me fazer a seguinte pergunta: mas é impossível viver nas entranhas da terra? É impossível viver no núcleo da terra? É óbvio, querido irmão, querida irmã, que esses seres não se encontram nas entranhas da terra e nem no núcleo da terra, e sim dimensões abaixo dos nossos pés fisicamente, que se mistura com o núcleo, com as entranhas da terra, que equivale a dizer que onde você agora encontra-se sentado ou em pé, abaixo dos teus pés, existe outras dimensões umbralina, dimensões das trevas em outras dimensões, que apenas os médiuns videntes, sérios, comprometidos com a verdade, pode e conseguem ir até esses lugares, prestar socorro, assistir esses necessitados, ou até mesmo trabalhar lá durante alguns minutos ou algumas horas, a depender do nível evolutivo do médium. É o que Lísia está dizendo aqui a André, pois vamos analisar. Os círculos se iniciarem da superfície do globo para cima. Esquecido você do nível para baixo, dos pés nosso para baixo, outras dimensões que mistura ao interior da terra por completo. Ele continua, Lísias continua. A vida, meu caro André, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Quando levamos ao conhecimento do telespectador
é preciso que você entenda com todo respeito. Nós não estamos aqui a brincar. Não gastaríamos um tempo tão precioso desse com brincadeira. Não estamos aqui tentando convencer ninguém. Não estamos aqui exigindo e cobrando de ninguém compreensão, entendimento, aceitação. Não. Até porque nos encontramos a serviço de seres que nos escolheram, por algum motivo, a realizar esse trabalho, a executar esse trabalho. Então, aquilo que nós aqui transmitimos é com muita responsabilidade, é com muita seriedade. Se às vezes falta compreensão suficiente no telespectador para compreender a mensagem a qual nós estamos transmitindo, rogamos a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, que clareie a mente do telespectador para que ele um dia raciocine, reflita, que além da retina dos nossos olhos físicos, existe cosmos e mais cosmos, tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. Conforme dissemos nos vídeos anteriores, não existe sequer 1 milímetro cúbico no universo por toda a eternidade, espaço vazio. Tudo é ocupado, está ocupado por vidas, por vida, por vidas, em vários estágios na evolução. Que não é porque nós não conseguimos vê-los que eles não existem. Porque conforme já dissemos também, a respeito da precariedade da nossa visão, quando estimulamos o telespectador a subir no edifício de 20 andares e buscar o horizonte, você não vai conseguir 3, 4, 5 quilômetros enxergar nitidamente, como se você estivesse meio metro de distância da pessoa, visualizar milhões de detalhes como se você estivesse meio metro de distância. Tentando dessa forma mostrar a precariedade, a nossa pobreza de espírito, mas com uma imensa oportunidade de crescimento todos os dias, porque constantemente nós aprendemos. Só depende de nós. Hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Pois veja bem, esquecido você, André, do nível para baixo. A vida, contudo, André, palpita na profundeza dos mares. Você se lembra que nos vídeos anteriores nós tratamos desse assunto com relação aos oceanos? Jesus não criaria a Terra composta de 75% de água para servir de aquário a peixes. Ora, existe outro propósito. Agora, não é porque a humanidade, ao aproximar-se dos oceanos, dos mares, que não conseguem enxergar os arranha-céus,
as cidades noutras dimensões, nas profundidades ou na superfície dos oceanos, que ali não seja habitado? É preciso raciocinar. Palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. No âmago, no centro da terra, no núcleo da terra, há vida. No núcleo da terra existem dimensões, abismos, trevas profundas. Nesse exato momento, no âmago da terra, bilhões de seres lá palpitam. Bilhões de seres lá se encontram no âmago da terra, no núcleo da terra. Mas você pode me dizer assim, mas é impossível viver no núcleo da terra. Mas por que impossível? Se eles lá se encontram noutra dimensão. Mas é óbvio, a providência divina aproveita a alta temperatura do núcleo da Terra, a alta temperatura do globo em si, justamente condizente à necessidade dos semelhantes que atraem semelhante, pois pode ter certeza-se de que nas regiões umbralinas, para ali seres condizentes às regiões umbralinas, mas existem regiões piores, milhões de vezes que as regiões umbralinas que circundam a Terra, que inclusive encontram-se no âmago da Terra, no núcleo da Terra, que se chama trevas, abismos profundos. E esses abismos sobressaem o globo terrestre, indo a outras dimensões até os parâmetros de outros planetas que intercalam, se comunicando uma dimensão com outra dimensão, abismos, trevas, umbrais, por aí em diante, como se fosse uma colmeia de abelhas. Próximo vídeo, mesmo assunto.